Fala pessoal, eu sou o professor Fernando Siquim, nosso curso aqui de gastronomia da Uniavan, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um filé mignon ao molho de chocolate. Então nós vamos precisar de filé mignon, cebola, cenoura, alho, umas aparas de tomate, alguns verdinhos, chocolate amargo, açúcar, batata de acompanhamento, manteiga, azeite de oliva, sal e pimenta para temperar. Aqui com o filé mignon, ele vem aqui ó, com essas capinhas aqui que não é muito digestivo, tá? Então a gente vai tirar ela e vai usar para poder fazer o nosso molho, tá? Então eu vou iniciar limpando aqui esse pedaço da carne, tá? Vocês vão ver que o filé mignon ela é uma carne que ela é muito macia, dependendo se pegar nas juntas dela certinho, não precisa nem usar a faca. Ela sai tudo assim, ó, puxando com a própria mão, tá? Então, tirar aqui ó, esses excessos de gordura, essas capinhas. E isso daqui nós não vamos jogar fora. Isso aqui que vai dar o sabor do nosso molho, tá? Então, a gente reserva tudo essas aparas do filé mignon, tá? Ó. Esse aqui, a gente vem com a faca aqui, tá? Ó. Tira essa capinha, né? Que é isso que vai dar o sabor do nosso molho. Junto disso, pessoal, o que nós vamos usar para saborizar mais ainda nosso molho de chocolate? Nós vamos estar usando, né, aqui cebola. Então a cebola ela não tem um corte específico, a gente vai cortar o corte mirepoix, tá? Que é um corte um pouco mais sem padrão, tá? O corte mirepoix. Então, pegar assim, ó, pedaços grandes da cebola, porque quanto maior contato esses ingredientes tiver com calor, maior vai ser as reações que vai acontecer, que vai estar liberando sabor para o nosso molho, juntamente com essas aparas de carne, tá? Então, aqui ó, bastante cebola para aromatizar. Como eu tinha comentado com vocês, né, o nosso molho é um molho de chocolate, então é uma base escura. Tem aqui ó, aparas de tomate, tá? Todas as aparas. Então isso aqui a gente pode colocar assim, inteiro mesmo. Cenoura, vamos cortar ela também em pedaços um pouco maiores, tá? Um pouquinho grande. Então tem aqui, só vou cortar ela ao meio, né? Para aromatizar e saborizar o nosso molho. O alho que tem aqui, pessoal, ele vai com casca e tudo, ó. Tem o alho, a gente só pega, só dá uma amassada nele aqui para liberar o sabor e podemos colocar aqui com casca e tudo. Lembrando que no final a gente ainda vai coar esse molho, então não tem problema de vir com casca, tudo mais. Aqui ó, eu tenho os talinhos de manjericão, dos verdinhos, a gente só vai diminuir o tamanho deles aqui, mas vão inteiros também, para ajudar a aromatizar e saborizar o nosso molho, tá? As aparas de carne vão entrar aqui. Eu vou pegar mais uns pedacinhos do mignon que a gente tem aqui para melhorar o nosso sabor, tá? Ajudar a saborizar aqui a nossa carne, o nosso molho, desculpa. É isso aqui que vai trazer o sabor. Então, pessoal, mostrando aqui ó, a panela para vocês. Aqui nós temos cebola, cenoura, alho com casca e tudo, aparas de tomate, alguns talos de manjericão e uns pedaços e aqui ó, aparas de carne, que é o que vai trazer o sabor do nosso molho. Tendo isso aqui, nós vamos levar ao fogo com um pouco de azeite de oliva, que eu já vou colocar aqui para vocês. E aí, pessoal, nós vamos caramelizar tudo isso aqui, tá? Nós vamos levar ao fogo para extrair sabor desses ingredientes que tem aqui dentro. Então, pessoal, trazemos aqui ao fogo e vamos caramelizar isso aqui. Como que funciona? A gente mantém o fogo médio alto,
tá? E vai deixar dar aquela tostadinha no fundo da panela. Então a gente só vai mexer cada vez em quando, para evitar que solte muita água, tá? Então eu coloquei aqui, tá parado, a gente vai manter ele aqui desse jeito, né? E cada vez em quando dá uma mexidinha. Então aí, ó, a panela, não mexi em nada ainda, tá vendo que ele só tá dando aquela fritadinha, tá? E aí esse é o processo que nós vamos fazer nos próximos 5 a 10 minutos, tá? Até ele caramelizar bem. A água vai entrar fria para ela poder e desde o início do cozimento ir absorvendo o sabor de todos os ingredientes que tem aqui dentro da panela, tá? E no final a gente adiciona o chocolate ao nosso molho de chocolate, tá? Então a gente vai fazendo o processo passo a passo. Dito isso, a gente vai em seguida fazer a nossa cenoura glaciada, que é um dos acompanhamentos do nosso prato, que eu já vou ensinar para vocês o corte da cenoura agora, tá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o corte da cenoura, tá? Que nós vamos fazer ela glaciada. A técnica do glaciado é deixar aquele aspecto bem dourado, bem brilhante no alimento. Isso vocês podem estar fazendo com qualquer outro tipo de vegetal. Hoje eu vou mostrar com a cenoura, né? Então, aqui a cenoura, eu tenho ela já descascada. Eu só tirei aqui, ó, as duas pontinhas dela para que vocês entendam o corte. Então, pode ser de qualquer lado dela. A gente vai fazer um corte na diagonal. Só que aqui, ó, pega a diagonal sem vir até o final. Deixa um espacinho para que ela consiga ficar em pé. Aqui, a gente faz um cortezinho na diagonal, tá? Para que ela se mantenha em pé. Visto que a gente fez o primeiro, como é que nós vamos fazer o segundo? Ela já está com formato aqui, então a gente só passa aqui. E aí, faz aqui, aqui, e ela vai saindo todos iguais, com esse formato, tá? Ó. Então aqui nós temos a cenoura, todas elas vão ficar iguais, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a técnica de glaciar. O que a gente precisa? Nós temos aqui, ó, na panela, nós vamos colocar a cenoura, ela inteira aqui desse jeito que ela tá. Não tem necessidade de que ela fique em pé, não tem problema. Aí nós vamos precisar de manteiga. Aqui tem em média 100 gramas de manteiga, que essa manteiga vai ajudar no brilho, tá? Da cenoura. Então a gente tem aqui manteiga. Nós vamos precisar de um pouquinho de açúcar, que é o que vai deixar ela dourada, tá? Então aqui, ó, açúcar, aqui tem em torno de mais ou menos uns 50 gramas de açúcar. A gente não vai precisar de tudo isso, tá? Então a gente só dá uma salpicada de açúcar aqui, tá? Pouca coisa, vai dar em média aí uma colherzinha. E em seguida que essa manteiga derreter e o açúcar derreter, a gente vai entrar com um pouquinho de água. Vamos cozinhar em fogo baixo, tá? Por em média mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Pessoal, aqui nós já temos a nossa cenoura já na panela e no fogo, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, a manteiga já está derretendo, tá? Junto com o açúcar. É interessante que vocês coloquem uma pitadinha de sal também nela, tá? Para que ela não fique só doce. Então a gente precisa também, ó, temperar. Então, ó, manteiga já está aqui, ó, praticamente toda derretida, tá? É isso daqui que vai virar. Seguida disso, eu vou diminuir um pouco o fogo aqui. Nós vamos entrar com água, tampar e deixar cozinhar aqui por uma média de mais ou menos uns 15 a 20 minutos, tá? Aqui, ó, do nosso molho já está começando a tostar. Ó, dê uma olhada como é que vai ficando tostadinho, tá? É isso que a gente precisa, ó. Aí a gente mexe e deixa tostar mais um pouquinho, tá? Esse processo aqui, gente, é praticamente um caldo de carne que nós estamos fazendo, porém com uma agilidade um pouquinho maior, né? Fazendo num tempo aí mais curto, que geralmente a gente ia levar em torno de pelo menos umas 8 horas cozinhando isso aqui. E nós vamos ter um molho rapidinho aí, com coisa de meia hora mais ou menos de cozimento, tá? Então esse é o ponto que a gente precisa, ela vai estar fazendo. Pessoal, então aqui, ó, na nossa cenoura, vou colocar um salzinho nela,
e adicionar água para o cozimento dela, né? Para ela glaciar. Então, ó, é só mais ou menos até a metade dela. Aí a gente dá uma misturada aqui. A gente só tem que pensar que cada vez em quando a gente tem que vir dar uma mexida para que ela cozinhe perfeitamente, tá? Mas não precisa grudar, cobrir ela. Então vou tampar aqui a nossa panela. Tá vendo? O fundo da panela já tem aquela pegadinha, né? Os ingredientes já todos bem douradinhos, bem caramelizados. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos entrar com a água fria agora, né? A água em temperatura ambiente. O que essa água vai fazer? Isso daqui a técnica chama deglaciar. É quando a gente entra com algum líquido, né? Pode ser uma bebida alcoólica, algum líquido ácido ou mesmo a água, para soltar o fundo dessa panela, que é onde vai estar todo o sabor, tá? Então a gente coloca um pouquinho, tá? E mexe aqui, ó. Vai vendo que ele vai já desgrudando, soltando. Cuidado com o vapor aí que queima. Coloquei um pouquinho aqui, dá aquela mexidinha. Vocês vão vendo que o fundo da panela já vai soltando, já vai dando forma no molho que a gente quer, tá? Aí, ó, mexeu, entra com o restante da água. Então ele vai ficar aqui, ó, escurinho, bem parecido com o molho de carne, tá? Que é a nossa ideia, ter o sabor da carne aqui. Então é justamente por isso, né, pra gente ter essa coloração mais escura do molho, por isso que a gente carameliza esses ingredientes, né, e tira esse fundinho da panela, pra gente obter um molho escuro, um molho de carne. A gente precisa reduzir esse molho agora, para ele concentrar sabor. E para reduzir, a gente precisa que a água vá evaporando. Então a gente não tampa a panela, tá? Esse daqui ele vai cozinhar em fogo baixo. Se puder evitar dele ferver, melhor, tá? Só deixar ele cozinhando lentamente, sem ferver se possível, para a gente reduzir, tá? E concentrar o sabor dele, o sabor de carne que vai ter nesse molho aqui, para a gente poder e agregar o chocolate depois, beleza? Então, pessoal, aqui, ó, finalizando a nossa cenoura, ó como ela tá bem douradinha, ela já tá cozida, bem macia, tá? Brilhante, daquela forma que comentei com vocês. O brilho vem da manteiga e esse dourado vem do açúcar que a gente colocou. Maravilha, pessoal. Então aqui, ó, nós vamos fazer a nossa batata. A batata de acompanhamento que nós vamos fazer é a batata chips. Então nós vamos precisar de uma batata, um fatiador mandolim, tá? Para deixar ela fininha. Então a gente passa ela aqui no fatiador. Vou mostrar para vocês a espessura que a batata fica, tá? É interessante que é uma boa opção de batata frita para fazer. Ó como ela fica fininha, tá? Pra gente fugir um pouquinho daquela ideia só da batata palito, né? Então é uma boa opção, tem um bom rendimento também. Então, pessoal, nós vamos colocar a nossa batatinha aqui, fritar ela. Ó. Deixar ela bem fritinha, bem crocantezinha. Ó, gente, aqui a batata ela já tá bem douradinha, bem fritinha, crocante. Vamos tirar ela para não passar, tá? Escorre aqui no papel toalha para tirar o excesso de gordura, né? E eu vou colocar o restante das batatinhas que sobraram aqui para fritar. Pessoal, aqui o nosso molho já deu uma apurada boa, tá? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Tanto que já reduziu do que a gente tinha antes, tá? Aqui, agora o que nós vamos fazer? Vamos coar isso. Vamos ficar só com o líquido, tá? Vou passar para uma panelinha menor, que a gente ainda vai reduzir mais um pouquinho, tá? O molho. Então, vamos coar ele, para depois voltar ele para o fogo. Isso aqui, pessoal, se o pessoal quiser aproveitar um pouquinho como acompanhamento, esses vegetais, essas coisas aqui, é só não usar tanta para das coisas, que aí consegue aproveitar tranquilamente, que isso aqui está cheio de sabor. Mas notem o tanto que isso reduz, tá?
que é coisa aqui que a gente está fazendo ainda para ganhar um tempinho, para a gente conseguir agregar mais sabor no nosso molho, para em seguida finalizar com o chocolate, que é só para dar aquele toquezinho de chocolate, tá? Não é que vai ser um molho doce, até porque a gente também está usando um chocolate amargo, né? Que acaba dando essa característica do mais amarguinha, né? Com mais cacau, tá? Então, vamos voltar essa panelinha aqui para o fogo. Maravilha. Pessoal, então agora que a gente já tem a nossa cenoura pronta, batatinha frita, o molho já estamos quase finalizando, nós vamos iniciar a carne. A carne nós vamos só chapear ela, fazer como se fosse fritar um bife normal, tá? Então, aqui eu estou aquecendo bem para a gente selar a carne, tá? Vou deixar ele bem quente aqui com fio de azeite, tá? Para a gente selar a carne. O que consiste em selar? Selar é aquela camadinha que a gente faz na carne, deixa ela aquela crostinha, né, que segura todos os sucos da carne dentro dela, para que ela não fique uma carne seca, né, para que ela não resseque, ficar aquela coisa mais dura, né? Então, para que a gente tenha uma carne depois bem suculenta. Vou colocar nessa frigideira, ó, para selar. Vou temperar com sal e pimenta e não vou ficar mexendo com ela. Tá? Então aqui, ó, pimentinha moída na hora, sal, tá? Então o que vai acontecer? Vamos deixar ela selar, deixa ela quietinha, que às vezes o pessoal coloca a carne na panela, coloca em cima e fica mexendo muito, não é bom. Coloca a carne e deixa ela ali. A gente só vai mexer de novo na hora que realmente a gente tiver que virar ela, tá? Então, por que ela fica. Então aqui, ó, viramos pro outro lado, fazer o mesmo processo, tá? Sal, que não tinha desse lado ainda, pimentinha moedinha na hora. E aqui, ó, vou apertar ela só para vocês verem. Aqui a carne ela ainda tá crua, tá? Ela não tá nem mal passada, tá crua. Ó, tá muito macia. E é dessa forma a gente consegue ver, ó, apertando ela, tá? A carne, quando ela tá no ponto, é aquela coisa, uma dica legal é que esse daqui não tá um bife tão uniforme, mas uma dica legal para vocês conseguirem ver uma carne no ponto, coloca a carne, deixa ela ali, do jeitinho que eu mostrei, não mexe. Quando subir o suco dela, aquele sangue na carne, vocês pegam e viram. Quando acontecer essa mesma coisa, subiu de novo, a carne está no ponto. Ponto é aquela lá, aquela crostinha e o meinho rosinha. Tá? Desse jeito vocês conseguem uma carne no ponto. Bem simples, tá? Uma técnica bem simples. E indo selando ela já vai atingindo esse ponto que eu comentei com vocês. Uma coisa legal que vocês podem estar fazendo é substituir a carne. Tá? Não precisa necessariamente ser feito com filé mignon. Você pode estar usando um outro corte, magrinho também. Você pode estar usando o tatu, né, que o pessoal também chama de lagarto. Tem o alcatra, também é um corte bacana que dá para fazer isso. Tá? Ficam pratos bem legais aí. Ó, já não está mais tão molinho igual estava antes. Tá? Selamos a carne, agora vem o segredo. É interessante que depois que a gente sela a carne, ao invés da gente pegar e servir imediatamente, tá? A gente deixa a carne descansar. Coloca ela num outro recipiente, um outro prato e deixa ali descansando em torno de mais ou menos uns 5 minutos. Nesse meio tempo, ela vai finalizar a cocção dela, tá? Tirando aquela parte que ainda ficou crua, mas sim mandando aquele ao ponto. E todo o sangue que ela tiver para escorrer, ela escorre agora. Não fica escorrendo no prato quando a gente montar. Entendeu? Porque aí às vezes a gente quer fazer uma fotografia do prato, alguma coisa, já está aquele prato todo ensanguentado. Então, evita que isso aconteça, porque ela nesse tempo de descanso vai escorrer todo esse suco, todo esse sangue, né, que vai deixar a carne mais suculenta aqui para nós. Tá? Aqui a gente não usou nenhum tipo de espessante, foi só a redução mesmo. Tá? Então, agora é a hora que nós vamos adicionar o chocolate. Aqui eu tenho o chocolate amargo em gotas, tá? Chocolate em gotas. Então ele é mais fácil de derreter. Como o molho está bem quente, ele vai derreter com facilidade. Se você usar o chocolate em barra, pica ele antes, dá uma picotadinha nele antes,
para ele derreter com mais facilidade. Então, ó, de tudo isso de chocolate que eu tenho aqui, ó, vou usar isso aqui, tá? Isso aqui talvez mais um pouquinho, eu vou experimentar, mas é bem pouco, tá, gente? Tá, eu vou colocar mais umas aqui, ó. Eu tenho certeza que não vai precisar mais do que isso. Ó, pessoal, chocolate praticamente todo derretido, já incorporado no molho. Falta algumas gotinhas aqui, ó, que a gente ajuda com a colher, tá? Ó. Ó, ajuda aqui e ele já se incorpora no molho. O molho tá bem quente, né? Tava aqui reduzindo. Ó. Maravilha. Pessoal, agora que nós já estamos com todas as nossas preparações aqui no jeito, eu vou dar uma dica de montagem para vocês, tá? Como eu tinha comentado, ó, se vocês repararem também, o suco da carne aqui já deu aquela escorrida boa, tá? Então, como que nós vamos montar? Vou iniciar com a carne, tá? Deixar ela bem centralizada aqui no nosso prato, tá? Deixar ela aqui nessa louça que nós escolhemos aqui. Eu vou pegar o nosso molho de chocolate e eu não vou pôr por cima da carne, tá? Vou colocar ao redor dela, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui, ó. Coloca o molho, tá? Quem tiver a preferência em colocar o molho por cima da carne também, sem problema, tá? Aqui, ó, nós vamos vir com a nossa cenourinha. Por mais uma. Aqui. As nossas batatas, tá? A gente pode construir aqui assim, ó, um pouquinho dela, jogar meio por cima para deixar ela cair em volta da carne, ficar bem rústico assim, tá? E aí a gente finaliza com alguns verdinhos, tá? Só para dar o toque. Essa é a ideia do prato, do nosso filé mignon com molho de chocolate, cenouras glaciadas e chips de batata, tá? Essa é a nossa ideia. Espero que vocês tenham gostado, né? Que uma preparação um pouco diferente, mas vocês vão ver que é bem interessante. Vale a pena provar.